sensação está começando agora. Final do ano é aquela correria para as compras. O consumidor deve ficar ainda mais atento para garantir os seus direitos. A defensora pública Patrícia Cardoso fala das principais queixas do consumidor nas compras de Natal. Problemas com a troca de produtos, com cobrança de preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento. Vamos conversar com ela sobre essas questões, essas pequenas quizilas aí. O economista Roberto Zentgraf mostra como preparar o orçamento para aquelas despesas fixas do começo do ano. IPTU, IPVA, matrícula das crianças na escola. O Zentgraf vai explicar se vale a pena aproveitar os descontos com pagamento à vista desses impostos ou se é melhor parcelar. O verão começa oficialmente sexta-feira. Todo cuidado com a pele é pouco nessa estação. E é sobre isso que nós vamos conversar com o dermatologista Fábio Cuiabano. Ele vai dar todas as dicas para a gente aproveitar o sol com o mínimo de segurança. O médico veterinário Joel Osório vai falar dos cuidados que se deve ter com os animais de estimação nessa época de festas, por conta dos fogos de artifício e outras comemorações. E também dos cuidados com o sol e o calor, que os animaizinhos também se ressentem. Vamos falar de um assunto bem mulherzinha. Tendências de bolsas e sapatos para a próxima estação. Porque não há mulher que resista a esse assunto. E é o assunto da empresária Bianca Borges. Sapatilhas, escarpãs, mistura de materiais em cores suaves, a estampa de oncinha repaginada que ganha um toque de neon. Não tem guarda-roupa de mulher sem onça, não existe. Sem bicho. E vamos conversar com a nutricionista Patrícia Smith sobre o livro As Aventuras Gastronômicas de uma Mãe de Primeira Viagem. A Patrícia mostra como melhorar a alimentação das crianças, dá receita para o primeiro ano de vida do bebê e orientações sobre como guardar e congelar os alimentos. Para as crianças, claro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Direitos do consumidor. É um assunto, né? Porque todo Natal tem um monte de gente reclamando, um monte de site que não entrega. Né? Não estou nem falando de golpe, dos sites que são golpistas. Desses que vão entregar, mas que atrasam. Porque já está muito perto, né, Leda? Então... Mas eles também são falsos, né, Patrícia? Eles falam que vão entregar. Pode comprar que entregamos até o Natal. Mas se ofereceu, aí tem que cumprir, né? Como é que Pior do que Papai Noel, né? Que é aquela coisa, né? Te ofereceu, tem que cumprir. E como é que a gente deve se comportar? Por exemplo, essa questão da troca, ela pode ser feita aí até 7 dias, em geral vem na etiqueta. Nessa venda à distância, que é a venda hoje em dia pela internet, o consumidor tem o direito ao arrependimento, que é o que a gente chama, no prazo de 7 dias, sem motivo, né? Aparente. A compra chegou, não é aquilo que desejava, tem direito a essa troca, mesmo que o produto esteja sem defeito e tal, é o direito de arrependimento, né? Está na lei. Funciona, né? Quer dizer, tem que funcionar. Está na lei, se a outra parte não concordar em desfazer aquele negócio, aí cabe ao consumidor tomar as providências cabíveis, né? Reclamar os órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria do Rio, tem o Núcleo de Defesa do Consumidor, Defensoria Estadual. Todo o estado tem, né? O estado inteiro tem defensoria. Sim, eu falo, os estados do Brasil todos têm. Os estados todos têm PROCON. Tem PROCONs, defensorias. Hoje a gente tem defensoria no Brasil todo. No Rio a gente tem um núcleo especializado só para atender casos relativos a relações de consumo. As trocas, então, porque tem gente que diz, só trocaremos em janeiro. Aí tem você está falando agora das compras presenciais, né? Nós só trocaremos em janeiro, né? Isso não pode ser abusivo, né? A não ser que isso tenha sido combinado com a pessoa antes, né? Agora, trocamos só em janeiro, não trocamos aos sábados, tem muito isso, né? Isso também. Se isso foi estabelecido previamente, é uma condição contratual, aí tudo bem. Ou então, o que seria estabelecido previamente? Avisou o consumidor, né? Coloca uma placa na loja? Ou combinou pessoalmente, mas mesmo assim não é razoável por uma política da própria loja, né? De estabelecer ali uma harmonia com o cliente que compra, né? Então, estabelecer essas restrições
que, a meu ver, não são razoáveis, não são coisas boas para a imagem do comércio, da loja, do fornecedor do produto ou serviço. Porque a troca também, ela, quando é por tamanho, por cor e tal, ela, por lei, não é obrigatória. A troca obrigatória é quando tem um vício. Mas se na loja você comprou o presente para o seu filho de Natal, aquela blusa linda amarela para ele usar no Réveillon, por exemplo. Mas aí ele olhou aquela roupa amarela, mãe, obrigada e tal, mas eu prefiro a branca. Mas vai lá na loja e troca, porque quando eu comprei, disseram que poderia trocar por outra cor. Então, ele pode ir à loja e trocar normalmente, mesmo que não tenha nenhum defeito, né? Agora, se tiver defeito, aí não tem jeito, tem que trocar, né? É o vício, está na lei. Porque as trocas se dão sempre, ou quase sempre, não se dão com a pessoa que comprou. Mas aí tem você aquela... compra o presente, dá para a pessoa tem o rodo amarelo. Isso. Por exemplo. Mas, por exemplo, assim, você também não vai colocar dentro do pacote a nota fiscal, porque tá o preço, né? É chato isso. É chato, é horrível. Então, aquela etiquetinha que normalmente vem afixada na peça ou na sola do sapato e tal, aquilo ali já serve como um comprovante que a pessoa comprou naquela loja. E usualmente os estabelecimentos respeitam muito. E difícil você não conseguir trocar assim, mesmo sem vício, sabe? Acho que o comportamento até mudou muito ao longo dos anos. O código já data desde 90 e hoje a gente precisa defender o consumidor e proteger, mais do que defender. Mas o consumidor já vem conseguindo avanços ao longo desses anos, sabe, Leda? As coisas melhoraram um pouco. Que bom. Eu posso até falar um pouquinho de comércio, né? A gente trabalha com comércio e a semana depois do Natal é a semana recorde de trocas. Isso. E acho que há muitos anos já a nossa política de trocas é, inclusive, incentivar a equipe de vendas com as trocas. A gente normalmente faz corridas com as vendedoras de quantas trocas elas fazem para premiar, porque de alguma forma você consegue incentivar ela a atender bem, né? A consumidora que está voltando, que normalmente tem muita chance de você conseguir a venda agregada e agradar quem foi presenteado e que, enfim... É verdade, porque você ganhou uma coisa que não é naquele... Sei lá, você gostou de uma que é mais cara, você vai deixar um dinheiro ali. Claro, é um outro negócio, né? É a troca por tamanho, por cor, que acontece muito, ainda mais em sapato, né? E a cliente vai e quase sempre ela está na véspera do Réveillon, ela quer comprar alguma coisa nova para usar no Réveillon, então tem sempre um gancho de você conseguir puxar para ter um resultado na loja e ficar com uma boa imagem com o consumidor. Mas é legal saber que você tem uma política, né? Imagina dizer um não. Você voltaria para comprar nessa loja se você recebesse um não? Então, a pior perda para o fornecedor, às vezes não é nem perder alguma coisa na justiça, é perder o cliente. É perder a sua imagem, a boca do cliente. O prejuízo é muito que vai maior. falar mal, a mulher vai espalhar para todas as amigas para nunca mais aparecer naquela loja. Exatamente. Né? Claro, é inteligente fazer isso, né? Que a Beca tá falando. E é muito bom. Então, o consumidor ele tem que ficar atento, né? Quando for comprar alguma coisa, principalmente nessa época que as compras são emocionais. Né? Geralmente a gente compra um pouco coração, mas nessa época é mais coração ainda, né? Então, às vezes a gente não presta atenção no preço, na variação do preço, é que você está falando, na apresentação do programa. Os preços têm que estar claros, né? As condições de pagamento. Mas o desconto que os economistas defendem que a gente peça quando o pagamento é em dinheiro... Eles Só também que o preço podem ser tem feitos. que ser igual. Não pode ser diferente. O preço tem que ser igual. Mas em dinheiro tem loja que faz quase 8%. Mas está errado. Tem que vender no cartão pelo mesmo preço. Isso é a lei. Isso é a lei. Tem que ser. O Procon vai lá. O custo do dinheiro, né?
pelo amor de Deus, se eu sou lojista, então não vou vender mais nada à vista, porque imagino, quando o lojista recebe, por exemplo, um pagamento, pega o caso dela lá, recebeu lá 5 cheques predatados de R$1.000, comprou metade da loja. Pior ainda, 5 vezes no cartão, ainda tem a taxa de administração. Que é 5%? A pessoa que ofereça para ela, claro, se a lei está na lei, a gente não vai mudar, mas a lei tinha que olhar para isso aí, porque não existe almoço grátis. Então, se ela recebeu 5 pré-datados, então ela vai ter um fluxo de caixa que ela vai ter que pagar em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e de repente o fornecedor que ela comprou os produtos, não é a fabricação própria, acredito eu, ou alguém forneceu, ela vai ter que pagar a vista. Comprou, sim, enfim, comprou as coisas. Então, assim, ela vai ter que fazer um giro. Então, por exemplo, tem muitas lojas, não sei no caso dela, mas assim, que o cara vai lá e pega, faz uma operação de factoring, pega aquele cheque predatado, desconta no banco, então o cheque está lá, R$1.000, ele recebe 950, ou recebe R$900, faz uma operação bancária. Então, assim, isso aí, inclusive, a lei, nesse caso, pela minha opinião, acho que prejudica o consumidor, porque assim, olha, eu quero comprar à vista, tenho dinheiro cash, eu quero desconto. Porque você está pagando hoje imposto à vista com desconto. Se o imposto à vista é desconto, então, eu acho que tem uma dicotomia aí, ou seja, se você, quando vai comprar um sapato, você não pode pedir um desconto para pagar à vista. Mas deixa eu te explicar, e no imposto Roberto, pode? não querendo te interromper, já te interrompendo, é porque isso aí é fruto dos abusos que ocorreram no passado, porque toda lei, ela é fruto, toda norma, daquele momento da sociedade, isso é fruto de um passado de abuso dos fornecedores, que não estabeleciam regras claras, você achava que estava pagando de um jeito, estava pagando de outro, então a gente acaba tendo que traçar regras mais rígidas para que o consumidor não venha sofrer perdas, porque o consumidor, ele é sempre vulnerável nessa relação com o fornecedor. Concordo, tá? Ele é o polo fraco, né? Entrou nessa relação, ele já se coloca numa situação de vulnerabilidade e precisa ser protegido de uma forma ou de outra, né? Por exemplo, quanto a esse aspecto, eu acho mais interessante o que é feito em alguns lugares ou feito em bancos, assim, que ele bota o custo efetivo total. Você vai comprar uma televisão em 24 parcelas ou uma televisão à vista, ele, olha, se eu cobrar a prazo, vai ter 24 parcelas de tal valor, então em vez da televisão custar à vista R$2.000, vai custar 2.400 e o custo efetivo total, ou seja, a taxa de juros está sendo cobrada ao ano. Porque assim, todas as operações que são feitas com crédito, alguém tem que bancar o fornecedor. Isso é muito importante, entendeu? Né? Então assim, eu não sei especificamente no comércio, eu não sou legislador, então imagina, e por que no comércio, nem comerciante, por que isso não é feito dessa maneira? Porque deveria ser, porque quando eu compro uma televisão a prazo... Você pode comprar um produto, você pode cobrar um produto, vender um produto a prazo e com juros, isso pode. Geralmente existem financeiras que, por detrás dos estabelecimentos comerciais, que financiam os produtos e fazem rodar esse dinheiro, né? E aí entra o que vocês... Coisas maiores, eletrodomésticos, carros e tal. Agora, essa questão da taxa de juros ser muito clara, não só a taxa de juros, o custo efetivo total daquele dinheiro que está sendo emprestado, que é mais do que a taxa de juros. São para bens mais caros, né? Bens mais... Pois é, mas aí eu também vou, vamos dizer, ser advogado do diabo aqui, porque, por exemplo, outro dia eu passei num shopping recém-inaugurado aqui no Rio, então tinha uma bolsa de mulher, 3.900, é mais caro que 2 celulares do último smartphone. Então, qual é o limite que você diz que é barato, que é caro? É porque estou comprando uma bolsa, não estou comprando uma televisão? Tem bolsa que custa 3 vezes uma televisão. Então assim, eu prefiro tudo explícito, eu prefiro 10% incluído, agora está havendo uma mudança para o valor do imposto ser declarado que nem nos Estados Unidos, porque essa coisa que está tudo embutida no preço, por exemplo, nesse caso, tudo bem, a lei diz, olha, à vista ou a prazo tem que ser o mesmo preço. O que acontece? A pessoa que de repente é um pouquinho mais, vamos falar assim, ingênua, acha
ela acaba, tem casos que eu já vi que a pessoa vai à vista, paga o mesmo preço, quando na realidade, se ele chegasse, desse uma chorada pelo desconto, ele conseguiria. Então, tem que tomar cuidado para ver se esse, assim, no intuito de proteger o consumidor, você não acaba enganando o cara que é mais simples e não vai fazer a pergunta. Essa lei que você falou já entrou em vigor. É a lei que obriga a ter o consumidor saber quanto que tem naquele produto, o valor dos impostos e tal. Já sancionou, acho que tem 2 dias. Semana passada, tem pouquíssimos dias. Ontem. Eu até li o texto dessa lei, acho que foi por esses dias que eu recebi ontem. Ótimo, porque a gente vai ficar sabendo quanto paga de imposto. Exatamente. Né? Então, voltando naquela questão da transparência... Pois essa é uma transparência importante. A transparência, a oferta, né? A questão de presentes para crianças, né? Falando ali do assunto da Patrícia, presentes para crianças. Os presentes para crianças tem que observar se são para faixa etária, daquela criança para quem você vai dar o presente, se tem o selinho do Inmetro. Mas em geral tem nas caixas. Tem, isso tudo tem na caixa. Tem que ser numa letra... que a gente não precise, né? De lupa. De lupa, ou de esticar o braço, ou até quase perder o Isso. E testar o produto na loja, né? Mas tem uma coisa interessante, porque a criança chega lá e levar a pilha. Você dá o carrinho... no dia de Natal. Sem a pilha... Feriado tudo fechado. Tudo fechado. Ele só vai brincar 3 dias depois com um carrinho de controle remoto, né? Não, é péssimo. Então tem que levar a pilha. Aproveitando essa questão de brinquedos de criança, hoje em dia tem muitos tagzinhos, etiquetinhas que vêm atrás dizendo que o produto foi comprado em tal loja e só pode ser trocado até tal data. Isso é legal? Ou não é legal do ponto de vista? Eu acho que se é estabelecido com quem comprou é legal sim, porque, por exemplo, pode ser um brinquedo que saia de linha, que seja substituído por um outro, ou uma roupa que não é daquela coleção mais. Se for um prazo razoável também, né? 3 dias não é um... Mas é que mãe, agora eu vou falar uma coisa de mãe aqui. 10h50 da manhã. Fala de mãe. Não, é porque mãe é um bicho estranho, né? Tipo assim, a criança ganhou 30 presentes, digamos que a família é enorme, ele é o único neto, o único sobrinho, pronto. Aí praticamente entopem a criancinha com todos os brinquedos da loja. O que a mãe faz? Coloca em cima do armário, né, na parte de cima, vários brinquedos que ela pode dar ao longo do ano. E aí deve chegar lá para trocar em outubro do ano que vem, entendeu? Aí a loja deve colocar 2 meses, 3 meses, 1 mês, eu não sei. Às vezes, dependendo da loja, tem 15 dias. 15 dias é pouco. 15 dias não é um prazo razoável, né? Nas relações jurídicas, todas as relações jurídicas, não só o direito do consumidor, a gente tem que sempre ver a questão da razoabilidade, né? Razoabilidade está na lei, mas está no senso comum também, né? 15 dias, você nem conseguiu acabar de abrir os 30 presentes. Pois é pouco 15 dias. É pouco tempo. Que bom, também acho. Eu acho pouco tempo. Podia ser uns 2 meses, uma coisa aí, não saiu de linha. Entendeu? Uma coisa mais flexível. Sensação como consumidor, eu me lembro assim, um episódio que eu comprei eu acho que era um autorama, uma coisa assim, para dar para o meu filho. E aí o autorama, por algum motivo qualquer, um dos carrinhos não funcionava, eu fui na loja, assim, a loja, vamos tentar trocar. Demorou 1 mês e meio, não conseguiu achar. O cara falou assim, meu amigo, não tem problema. Chegou, eu tinha pago inclusive em cartão. O cara fez uma operação caixa comigo, me deu o dinheiro de volta. A partir daquele momento, todas as vezes que eu quis comprar, ele não era obrigado a fazer isso. Ele podia, enfim... Todas as vezes que eu fui comprar presentes para meu filho, eu ia nessa loja específica comprar. Por quê? Porque a fidelização, claro. Meu amigo, são sérios. Ele fez um negócio. Ele fez um negoção. Entendeu? Essa questão do dinheiro e do cartão funciona, não adianta ter a lei, porque funciona assim. Se você está com dinheiro vivo e fala para a gerente da loja, você me dá um desconto, a dizer no dinheiro vivo que funciona. Não no meu salão que eu vou atualmente, no salão que eu vou de vez em quando, as mulheres sabem o que eu estou falando. Se você pagar a unha no dinheiro, é outro preço, né? É mesmo? Essa eu não notei. Se você não pagar em dinheiro, aí eu fico ali, né? Defensora do Nudecom, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas não é complicado? É complicado, porque eu vi uma negociação dessa numa loja de sapato que não tem nada a ver com a Bianca, outra loja. E nesse fim de semana, no sábado,
E vi que a moça falou, olha, eu gostaria de pagar em dinheiro, e a moça deu um desconto importante. Pois é, eu acho que assim... uma coisa bacana. Ela está, na realidade, retirando o custo do cartão. Quanto você... É 5%? Ela falou em 3%. Quando a gente dá, a gente está 5%. Pois é, mas quanto você paga o cartão? Não é 5%, é em torno de... 2% mais ou menos. 2%. Então, quer dizer, quando ela recebe aquele dinheiro do cartão, comprou o sapato R$1.000, ela não vai receber cash no bolso, quando ela for receber aquilo, vai receber com um mês de atraso, ainda vai ser debitada... 2% é a taxa de administração, fora o custo do prazo. O custo do prazo. Então, assim, ela vai perder, por exemplo, 10% daqueles 1.000. Então, quando ela dá um desconto pelo pagamento à vista, ela está, inclusive... De 8% ela está fazendo um bom negócio. Um bom negócio. E a pessoa também que está pagando está fazendo. Então, eu sei que... Mas isso também a lei um dia pode mudar, né? Porque lei também não é engessado para sempre. Não é. A lei tem que atender a sociedade. Não a sociedade. A sociedade também tem que atender a lei, mas a lei ela acompanha o movimento num primeiro momento, você falou, para proteger o consumidor, faz um padrão. O código depois vai se adequando. De proteção, né, e defesa do consumidor. E assim, o importante é o consumidor ficar atento que tipo de negócio que está fazendo, não ficar, o que eu sinto às vezes lá no núcleo, porque a gente atende diariamente milhares de pessoas e tal, muito, essa classe que passou a consumir, né, de uns anos para cá, essa classe mais humilde, tem um pouco de vergonha de perguntar, de questionar, de esclarecer, de saber o que efetivamente está fazendo, né? Então, posso trocar, não posso trocar, como que vai ser, quanto tempo... que se faça essa pergunta claramente. Tem que ser, o código, ele tem que estar no estabelecimento comercial. A Bianca pode me confirmar isso. Não sei se vocês já repararam que de um tempo para cá, uns anos já, o código tem que estar ali, perto do caixa. Tem que estar num lugar acessível ao consumidor, para que o consumidor não tenha nem vergonha de pedir para tirar ali de cima da prateleira, entendeu? Então, para ele ter o acesso. Né? E é uma lei clara, é uma lei boa, uma das melhores do mundo, quiçá a melhor, e todo mundo tem direito de se informar, né? Isso é bom também, né? Porque também tem uma coisa do conhecimento, né? A informação é uma moeda, quer dizer, essa classe que está chegando... O direito à informação, ele tem um valor de ouro, essa classe que está chegando vai também pegando, né, vai aprendendo, comum, né? Vai aprendendo a consumir de forma consciente, né? Porque era uma classe que não tinha ainda esse hábito. Que bom. Que vai aprender. Vai aprender. Volta aí daqui a pouquinho. Tá. Roberto, esse tal do IPVA, do IPTU, da Colégio das Crianças, 13 prestações, pesa. Né? Não é uma coisa. Pesa. Esse realmente. começo de ano é punk, hein? Sai assim, do Natal, já cai, né? Principalmente para quem não está, vamos dizer, quem não tem o hábito, não tem educação, pegando um gancho aí do que a Patrícia, né, está falando, assim, eu achei assim, muito legal esse código. Já vou falar do meu assunto, que senão você vai me dar uma bronca, né? O tempo, não, eu sei, pode deixar. Mas assim, é porque as pessoas têm nem direito, têm obrigação de ter isso aí. Então, eu acompanho isso, porque eu tenho muitos amigos que são lojistas, realmente mudou a vida, porque você agora está amparado. Eu cansei de ter situações que eu comprava uma barrinha de chocolate, quando chocolate esfarelado, você olha, se esqueceu de ver o vencimento, você num boteco com essa paciência. Agora não tem essa de paciência, agora vai lá e você troca, senão você arma um banzé. E quando a gente fala também da questão financeira, já talvez seja uma educação um pouco mais difícil, porque as contas nem sempre são simples. Quando você diz que você vai parcelar, vou dar um desconto de 7% no IPVA para o pagamento aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso significa que tem uns juros embutidos de 8,9%. Se você for financiar. Essa não é uma conta trivial de ser feita. É uma conta que você vai precisar... Aqui. Eu estou interessada nessa lista, porque Pernambuco é 5%. De desconto em cota única, Rio Grande do Sul 5%, Paraná 5%, Distrito Federal 5%, Rio de Janeiro 8%, Bahia 10%. 10% dá uma taxa 3%. De 11%. Por exemplo, pegar o exemplo da Bahia, porque eu tenho de cabeça, os outros eu não calculei todos. Se você tem um desconto de 10% no pagamento, significa que se você for financiar o IPVA, já que a primeira cota é junto com a cota única, se for, que nem era no Rio, com 3 parcelas, você está pegando dinheiro emprestado a 11,56% ao mês.
não é ao ano, é ao mês. Vamos lembrar que a poupança está pagando hoje 5% ao ano. Então, você está perdendo 6% em relação à poupança. Não, você está perdendo, não é isso não. 11% a 300% ao ano. Você está perdendo 340 menos 6, você vai estar perdendo aí 330 e poucos por cento. Nossa! Então, você ter o dinheiro guardado na poupança, não, a poupança eu não mexo, e ter o dinheiro para e fazer o financiamento do IPVA, isso é fria, mesmo nesses estados que estão mais baixos, como por exemplo Paraná 5%, eu não sei a conta exatamente quanto dá, mas com certeza, como o IPVA é pago em até 3 cotas, você tem uma taxa de juros muito alta. Então, imagina assim a situação do consumidor. Você se organizar para pagar à vista. Então, assim, olha, por exemplo, mas eu não tenho todo o dinheiro para pagar, porque vai vir IPVA, escola, matrícula de escola, vai vir livros, vai vir e a conta de Natal, mais as férias e etc. Qual deles eu devo pegar o financiamento? Bom, então pelo menos pegue o IPTU. O caso do IPTU ainda é uma taxa alta ao mês. Por quê? Porque é uma taxa de 1,6%. Se você não aceitar o desconto que a prefeitura, no caso do Rio, por exemplo, que eu tenho o número de cabeça, ela dá 7% de desconto para pagamento à vista. Mas é menos pior do que você pegar um dinheiro emprestado no cheque especial a 11 ou fazer o financiamento, por exemplo, do IPVA. Né? Então, assim, o que as pessoas... eu acho que se você for ficar no cheque especial, é melhor você parcelar tudo e se ferrar de vez? Não, pelo amor de Deus, cheque especial não faça de jeito nenhum. Se a pessoa não tem dinheiro, vai ter que ficar no cheque especial? Não sei. É melhor pagar à vista e ficar só no cheque especial? Não, cheque especial nunca. Então é melhor pagar à vista. Rotativo do cartão de crédito, nunca. O que tem que fazer num caso desse é tentar pegar um empréstimo pessoal ou um empréstimo consignado ou até mesmo, vão ouvir aí uma coisa que não é muito agradável, venda alguma coisa para liquidar essa dívida, porque isso aí é o começo do fim. Eu estava conversando com a Patrícia, que também a gente tem uma coisa em comum em relação a essa questão do endividado. Aí o cara fica com essa dívida, não paga o IPVA, tudo bem, fica à mercê de uma blitz parar e ele ter o carro rebocado, mais dinheiro. Mas aí, por exemplo, ele chega e fica devendo no cartão de crédito no rotativo, vai pagar 10%, 12% ao mês de juros. Ficou devendo no cheque especial, ele pega um empréstimo para pagar o primeiro, não consegue, e aí começa... a palavra ótima que eu ouvi dela foi o início do fim, porque aí fica uma bola de neve, você perde o controle total. Então, numa hora dessa, a primeira coisa que o cara tem que ter calma, você entrou numa situação emergencial, vê o que ele tem disponível para liquidar essas dívidas caras, a saber, cartão de crédito, o rotativo, cheque especial, financeira e o IPVA, que também é muito caro. Eu diria que o IPVA está competindo com cabeça a cabeça com o cartão de crédito. Aí, se conseguir não estar nessas, bom, menos pior. Se puder guardar parte do 13º, quer dizer, vai comprar os sapatos lá na loja da Bianca, tudo bem, entendeu? Vai comprar o livro dela aqui do lado, tudo bem, vai comprar, como é que chama? O protetor sobre os cremes, exatamente. De Cuiabá no Mando. Mas se der uma sobrinha para fazer frente a essas despesas que vem no ano, melhor, entendeu? E talvez diluir essa compra, em vez de, por exemplo, Natal é uma época que a gente acaba comprando mais do que precisa, porque quando você olha, você assim, olha, vai 16 pessoas lá em casa no Natal. Eu estava conversando com minha mulher, falei, vai ser 16 presentes, 32 presentes que a gente vai dar, mais assim. Falei, caramba, isso vai esbarrar no orçamento. Vamos fazer um amigo oculto, vamos fazer alguma coisa assim para diminuir isso. Parcela à vista, né? As lojas parcelam sem juros. Parcelam sem juros, Você pode financiar sem juros as compras, né? Mas aí, Bianca, já começa 2003 endividado. Endividado, não, pelo amor de Deus. Para não endividar o IPVA, o IPTU, você paga o que o custo é alto e dilui o que você não tem custo. Isso é uma escolha substituição. Não, uma escolha inteligente. Porque você está comprando no Natal, compra sem juros. Às vezes você não consegue resolver é mais problema, jogo, já né? que não tem desconto. O parcelamento no cartão também a pessoa só tem que ser equilibrada, né? Porque tem que lembrar das parcelas, tem que fazer conta. O parcelamento no cartão, é interessante fazer o parcelamento no cartão na própria loja. Na própria loja. Às vezes confundem. Passa lá no cartão, recebi a fatura de R$3.000, vou pagar o mínimo. Não, aí é... Início do fim. Olha, você está em ladeira abaixo. Então, você pode ter gasto, sei lá, R$3.000 comprando sapato, bolsa, as novas tendências, beleza, fazendo o financiamento na própria loja. Porque aí a loja vai fazer aqueles 3 mil, 10 mil. As lojas todas vezes. Estão parcelando, né? Algumas escolhem o cartão. Parcelamos neste, não parcelamos naquele, porque certamente a negociação não foi boa. Juros, outro limite cobra juros. Isso aí você tá bem feitinho. Entendeu? Agora, não funciona quando não é o caso da Bianca, mas no caso da bolsa que você viu no shopping de luxo,
porque inaugurou no Rio um shopping equivalente àqueles chiques de São Paulo. Então, porque em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma casa de roupas, tipo Baslu, digamos assim, também que é tudo faraônico, mas está assim sempre. Mas é impressionante. Quando você ouve numa loja assim de grife, grife estrangeira, a pessoa dizendo, não, essa bolsa custa só 14 mil, mas a gente divide em 5 vezes. Dá vontade de jogar uma coisa na pessoa. Porque divide em 5 vezes não quer dizer nada. Você não está gastando. Né? Quando eles já informam, é só 10 de não sei. Eles nem te falam, né? Para não te assustar. Isso né? 10 de mil, a bolsa, tudo bem. É uma coisa alucinada, mas também você tem que ser lúcido, né? Passar que nem você não vai morrer sem essa bolsa. Claro. Né? Não é uma questão de asfixiar, né? Não vai asfixiar, né? Não, sem ar, se você não comprar. É capaz de asfixiar se comprar. Eu queria falar agora, acho que eu ficaria muito mais triste se eu tivesse comprado uma bolsa de 10 mil. Eu gosto muito de uma... Agora, se a pessoa pode, pronto, né? Se ela não vai fazer falta pro IPTU, IPVA, IP, não sei o que lá, problema dela, né? Eu não digo porque, por exemplo, uma pessoa que compra uma bolsa dessa, tomara que seja a pessoa que ela tenha condição de pagar tudo isso. Porque assim, tudo depende da faixa de renda. Onde é que o bicho pega? O bicho pega se você tem uma faixa de renda, sei lá, vamos chutar valores aqui de 3 mil e você quer comprar uma bolsa para quem ganha 30 ou 300. Ou para quem ganha 300 e quer comprar coisas de quem ganha 3 milhões. Então, assim, aí começa a confusão. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Olha, sempre... no seu pedaço dá certo. Dá certo. Seu quadrado ali. Acabou, dá certo. Olha, não vou conseguir ter a bolsa de 15 mil, mas eu vou, de repente, dar, sei lá, um aparelho celular para minha mulher. Legal, isso aí eu consigo pagar com o meu salário. Então, assim, se a pessoa consegue se adequar, a coisa funciona bem. Porque, assim, o nível, por exemplo, de pessoas que não têm condições de pagar suas dívidas, eu fiz agora, recentemente, um trabalho, e foi uma pesquisa feita pela CNC, Confederação Nacional do Comércio, tem mais uns 30 nomes ali, é um imenso negócio. Mas é por ali, e diz assim, acima de 10 salários mínimos, já tem 8% dos endividados, portanto, acima de 10 salários mínimos, estamos falando famílias com renda familiar acima de 6 mil e alguma coisa, que já declararam que não conseguirão pagar suas dívidas. Tudo bem, parte pode ser porque entrou na bola de neve de juros, mas até que ponto a parte aí não é, olha, eu tenho que comprar um presente de R$4.500 para minha afilhada. Por que não? Mas é minha afilhada, coitada, não sei o que, você ganha 6 mil. Você não pode dar um presente de 4.500 se você ganha 6 mil. Entendeu? Então as pessoas têm que... Eu gosto de fazer a seguinte conta. Pega o seu salário, divide pelo número de dias, 30 dias, o cara ganha 3 mil. Então você ganha R$100 por dia. Tá? Vou comprar um tênis de 900. Você está gastando 9 dias do seu salário para ter esse tênis. Você vai usar quantas vezes? Vou correr no fim de semana no aterro. Então, meu amigo, você está por um luxo de um fim de semana que você corre 40 minutos, se tanto, você está gastando 9 dias do seu trabalho. Se usar esse parâmetro, serve para qualquer faixa de renda. Aí eu vou descobrir que eu não posso comprar lá, eu vi lá no outro dia no shopping, uma Ferrari, meu Deus, o cara deve custar com R$2 milhões. Vou olhar, vou fotografar, boto assim, tira no telefone celular e fica nisso. Pronto. Bota no Facebook depois lá, olha lá, os antigráficos de Ferrari. Não comprei. É isso. A diferença entre o que eu desejo e o que eu preciso, né? É isso aí. Se isso fosse fácil, né? Você não pode perder a lucidez, né? Não pode perder a lucidez. Porque outra pessoa vai ter aquela bolsa, outra pessoa vai ter aquela Ferrari, que é o padrão dela, que não é o seu. Exatamente. É simples Quando assim. a gente perde a lucidez, o bolso fica vulnerável. E você também, né? A sua saúde física e mental. Claro, vai ficar abalado, você não vai dormir, vai passar não sei o quê. Muito complicado. Não é bom, não. Agora eu queria só fechar esse bloco com o tal do colégio. 13 parcelas. Quem tem filho pequeno, Patrícia, já está no colégio? Você tem filho pequeno, é verdade, você tem filho no colégio. 13 parcelas? No colégio. Uma primeira, ele pega a anuidade e divide em 13. Então você paga uma agora logo no início. E está escrito, isso, o contrato. O contrato é padrão. Não, o contrato é padrão. Eu não sei nem se pode fazer isso ou não. Agora, por exemplo, eu podia pagar à vista uma anuidade. Ou ele tem formas de pagamento. Eu podia pagar à vista a anuidade, não quis fazer. Eu podia pagar num plano de 6 parcelas, que aí ficava, obviamente, a mensalidade maior. Ou podia escolher esses de 13, e eu escolhi por esse de 13 porque dá uma prestação mensal dentro de um nível que eu não vou me assustar a cada 2 meses, né? Hoje está tudo assim, né? Academia de ginástica, outro dia eu levei um susto com o preço.
conversando com meu filho, ele falou, paguei não sei quanto. Eu falei, poxa, que academia milionária. Ele falou, não, são 6 meses. É porque tem um contrato de 6 meses. Se você paga em 6 meses, você paga 6 meses, você paga mais barato. Isso. Né? Tem umas negociações exatamente. Assim também. E aí você paga 6 meses, ou às vezes você paga até uma vez só para garantir um ano. É isso. Ele só que a academia você tem que tomar muito cuidado, porque aí a academia você vai 2 meses daquele um ano. paga 12, né? A academia é uma coisa que... Na escola as pessoas falam muito sobre o pagamento dos 13 meses, porque as crianças deixam de frequentar, dependendo da escola, tem 2 meses aí de férias, né? Então tem muita gente que fala, mas como assim? Eu tenho que pagar janeiro se meu filho só vai começar depois do carnaval? Né? E isso gera um bafafá. Eu tenho um grupo de mães que a gente conversa e todo mundo estava perguntando na semana passada, chegou aqui em casa o carnê do mês de janeiro. Como é que eu faço? Meu filho não vai estar em janeiro na escola. Mas é a o escola contrato. tem um custo Lê antes, fixo, né? Mas a escola funciona, né? a escola vai ter o custo fixo. Não, isso aí a gente não vai escapar do mesmo. professor, não vai escapar mesmo. Tem muita mãe que não consegue entender do porquê que tem que pagar, né? É duro, mas é real. Não dá para ser mais realista que o resto. A van de escola cobra janeiro. Esse é o caso É a minha realidade A ainda. van da escola cobra. A van da escola. A van da escola cobra. Você paga. Não cobra 13 salários, cobra 12. Mas... mas cobra o que acaba sendo o 13º da van. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesse bloco vamos falar de nós e dos cãezinhos e dos gatinhos. Mas vamos começar pela gente, tá? Tá ótimo. Pelos donos, proprietários de animais, né? Porque vamos passear com eles na rua, vamos à praia, à piscina, vamos usar o tal do filtro solar. E a gente estava falando muito de coisa importada. A indústria dermatológica ou cosmetológica, nem sei como é que chama, brasileira, melhorou? Melhorou muito. Hoje nós temos, até porque o Brasil é o segundo ou terceiro maior consumidor de cosméticos e produtos dermatológicos do mundo. A brasileirada adora um produto dermatológico, adora água se tratar. Então, espetáculo. Então, cosméticos, cosmecêuticos, que são meio remédio, meio cosméticos. Então, o Brasil consome muito. A cultura de cuidar da pele, cuidar do corpo é muito forte aqui no Brasil, principalmente Rio e São Paulo, que são os estados que representam a maior parcela do consumo dermatológico do Brasil. Então a gente pode usar produtos nacionais porque também foram feitos para nós. Para cá. Né? Então as empresas passou anos querendo usar os produtos das americanas com aquelas que eram peles diferentes, brancas, lindas. Que eram diferentes dos nossos. A Bianca, que tem uma pele linda e clarinha, né? Mas de modo geral a gente é muito misturado, né? A pele do brasileiro é muito misturada e o clima é específico para cá. E as grandes empresas estão em países de clima frio. Então, os produtos normalmente não são tão adequados para o nosso tipo de pele. Mas então a gente pode usar tranquilo os produtos os brasileiros. E tem para tudo, quer dizer, claro que tem para tudo. Quando eu falo para tudo, eu falo para embelezar, para não deixar as rugas ficarem tão profundas, ou para não ferir a pele, não queimar de sol, não ficar tudo manchado. Tem para todos os tipos. Tem. E a primeira coisa, para negros, para brancos, para amarelos, para branquésimos. Para pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais idosas, para todo tipo de pele. E hoje o maior crescimento são os tratamentos para a pele do homem, que o homem não tratava. Agora já trata. Agora já trata e quer acompanhar, porque as mulheres tratam muito. Então os homens querem acompanhar isso e também melhorar para acompanhar a melhora das mulheres. Faz sentido. Sabe que o Paulinho Miller, que nosso amigo queridíssimo amigo, cirurgião plástico de primeira linha, fala isso, que os homens são levados ao consultório pelas mulheres. São os casais a mulher opera, depois leva o marido. As mulheres fazem o botox, depois levam o marido para fazer o botox também, porque gostaram do resultado. Então as mulheres querem cuidar também dos maridos. E agora os maridos querem cuidar da pele. Também, os maridos, os namorados, os filhos, todos. Todos, e o que surpreende são os adolescentes que estão numa neura de tratar. Mas adolescente tinha que ser assim, porque a gente passou a adolescência inteira reclamando da nossa pele. Não é do nosso cabelo, não. Todo mundo lembra aqui da sua adolescência. Se você tem a pele assim, que é a pele de outro tipo. Se você tem o cabelo liso, que é o cabelo encaracolado. Sempre o contrário. Sempre o contrário. E aí você acha que a gente deve usar o filtro solar, tudo isso? O primeiro tratamento
fundamental para manter uma pele boa é a proteção solar, que o sol envelhece a pele. O sol mancha, envelhece. Então, se você cuidar da pele contra os raios solares, que são muito intensos no Brasil, você já faz boa parte do tratamento da pele, que é a prevenção. Se você previne, você depois não precisa tratar, que as rugas são a quebra do colágeno, que é destruído pelos agentes externos, principalmente do sol. As manchas que são causadas pelas radiações solares acumuladas durante a vida inteira, que você se expôs sem a proteção solar. Tadinha, e na nossa época não tinha. Na nossa época não tinha, Leda. Não é a questão de passar raído. Raído do sol que piorava, que era bronzeador. Então não sei como ainda tenho pele. Mas a pele do brasileiro, em geral, por ser mestiça, é uma pele muito boa. Né, o tranco. Diferente da pele europeia, a pele americana e europeia. A americana mais misturada, a europeia menos. A pele é mais fina, porque é muito branquinha. A pele não precisa se proteger tanto, porque tem pouco sol. Então, a adaptação fez com que ela ficasse mais fina. E a pele morena é muito mais grossa. Então, a pele do brasileiro, em geral, é melhor, é boa. Por isso que a gente sobrevive. Sobrevive isso tudo. Ô, Fábio, você acha... Porque esse ano, pelo menos eu senti aqui nesse ano, houve uma incidência maior de médicos defendendo que nós tomamos pouca vitamina D, nós temos déficit de vitamina D e tal. A gente precisa do sol para metabolizar a vitamina D. Então fica esse impasse, né? Assim, tomo sol, não tomo sol, posso ter um problema ósseo ou não sei o quê. Se eu tomo sol, posso ter câncer de pele. Isso começou com o médico de Chicago, que é uma cidade que tem pouco sol. É um ortopedista que dizia que os dermatologistas estavam destruindo os ossos dos americanos. Então, assim, em parte ele tem razão. Para um país frio, para um país que tem boa parte do tempo com pouco sol, as pessoas usam muita roupa que protege muito a pele da radiação solar. O Brasil não. Você anda com roupa leve, você usa pouca roupa no Brasil, nos lugares mais quentes. Então, você andando na rua, você está pegando sol. Você andando dentro do carro, você está pegando sol. Então, aqui nós temos muita forma de metabolizar a vitamina D. Então, não é tão preocupante aqui no Brasil. A não ser que a pessoa trabalhe, chegue no escritório às 7 horas da manhã e fica até 9 da noite e não sai para nada. Aí não está pegando nenhum sol. Então, a pessoa que tem hábitos externos não precisa tanto dessa preocupação. Pode se proteger com o filtro solar, porque você tem um pouco de exposição. Na realidade, você precisa, para metabolizar, pouco de sol. Então, se você pegar em meia hora de sol de manhã, 3 vezes por semana, isso já está bem suficiente, porque aqui tem muito sol. Então, nós não escapa também. Você sai para almoçar, vai ao banco, tudo faz tudo. Você está perto de uma janela, você está dentro do carro. Dentro do carro, com o carro mesmo fechado. Sim, o vidro é muito escuro menos, mas se o vidro não tem proteção. A proteção é razoável. Se a proteção for dentro da lei, já dá para pegar sol. Né? Já dá. Então, os dermatologistas brasileiros não estão fazendo muito mal aos ossos. De modo geral. E você acha que deve ter... Porque hoje em dia tem muito creme, né? Tem com óleo frio, óleo não sei o quê. Porque a pele existem... Antigamente nós achávamos que eram uns 3 ou 4 tipos de pele. Hoje tem uma médica de Miami que fez um trabalho que são 16 tipos de pele. Ela estudou durante anos. Em Miami tem muito latino-americano, muito negro. Então ela estudou todos os tipos de pele. Então são vários tipos de pele. Então você precisa de vários tipos de produtos para atender a todas as peles. Então com menos óleo, com mais óleo, que nós chamamos oil free, que são sem óleo nenhum para quem tem pele muito oleosa, produto para pele madura, produto para pele do jovem, da meia idade. Então é muito dividido, tem vários tipos de... O que é bacana que antigamente os cremes eram muito caros, muito sofisticados. Então agora não, essa venda porta a porta, todas as lojas de todo muita tipo. Concorrência, muita concorrência. As farmácias, né? Prateleiras e prateleiras. E tem tudo escrito, mais de 40, mais de 50, mais de 60, 70 ou mais. Não, você tem milhões de opções. Porque, digamos, a pele madura tem menos desidratação, então você tem que dar mais hidratante.
A pele mais jovem tem mais hidratação, então você tem que dar menos hidratação. E então, tomar água, como as pessoas falam, que tomam litro. Excelente, excelente. Se hidratando por dentro, está mantendo as células com mais... Você acha que está certo esses remédios que falam assim, tome este comprimidinho e a sua pele ficará linda? Acho que não. Acho que não. Eu acho que tem muito marketing envolvido, porque se fosse fácil assim, vou acordar e vou tomar pílula e pronto. E ficava linda. E ficava linda, magro. Então, a gente tem que desconfiar dessa solução. Desconfiar dessa solução, né? Não é bem simples assim. Não é assim. Eles fazem estudos com pequenas amostragens de pessoas e dizem, não... e geralmente eles escolhem pessoas que estão menos tratadas. Então, qualquer coisa que você faça, dá uma melhoradinha. Então, eles jogam isso para um geral. Eu acho que ainda depende de muito estudo para saber se esses remédios que dizem que melhora a qualidade da pele, tônus, produz mais colágeno, isso não é provado ainda cientificamente. E a gente deve tomar colágeno? Não, o colágeno não é absorvido. O colágeno oral não é absorvido. Ele é uma molécula grande, é uma macromolécula. Ele vai ser eliminado. Não tem nenhuma absorção. Pipi riquésimo e a sua pele ficará igual. E fica igualzinha. Pronto. Então você acabou de vir num congresso, né? Teve uma novidade assim importante. Então, hoje a dermatologia ficou muito ampla. Então, hoje você tem muitas máquinas e muitos procedimentos. Antigamente, você ou fazia cirurgia plástica ou não. Hoje não, você tem milhares de procedimentos que você ameniza, nada é igual a uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica feita por um bom cirurgião plástico é maravilhoso, você tem um benefício de 15, 20 anos e os procedimentos dermatológicos são para períodos menores. Você tira pequenas imperfeições, tipo ruguinha em volta do olho, aí você coloca um botox, aquilo melhora, a pessoa, não, melhorei, estou mais satisfeita. Então, por uma modificação é cirurgia plástica, mas para você melhorar detalhes que estão te incomodando, eu digo, eu estou cheio de manchas, você faz um peeling, você faz um laser para remover as manchas, se envelhece, então você melhora muito. Então, hoje a dermatologia está muito voltada a procedimentos. Então, lasers, e esse congresso não teve nada assim... É mais surpreendente, não? Foi mais procedimento? Não, tem algumas máquinas novas que também tudo... Eles fazem, as companhias fazem com pouco estudo e lançam as máquinas. E o estudo vai ser na prática diária. Então, acho que esses tratamentos revolucionários, não, você vai fazer um laser que vai produzir colágeno. Isso é coisa ainda para uns 10 anos. Célula-tronco. Vou tirar uma célula-tronco, cultivar e vou injetar em você. Isso é tratamento para daqui a 10 anos. Não é para agora ainda, não. A coisa que funciona, que é provada cientificamente, é o ácido retinóico, que realmente você passa durante anos na tua pele e produz o colágeno e realmente retarda muito o envelhecimento. Retardar o envelhecimento com produtos adequados, você consegue. Agora, tratar já o envelhecimento, você consegue tratar coisas localizadas, coisas específicas, e o que rejuvenesce mesmo é uma boa cirurgia plástica. Tá certo. Volto aí daqui a pouquinho, doutor Fábio. Joel, os cãezinhos... Eles ficam horrorizados com essa época do ano, né? Sim. Os fogos. Também ficam meio sós, né? Porque muito amigo oculto, muito jantar, muita ceia, muita coisa. E a pessoa sai de casa e tal. O que você recomenda? Porque dá uma pena deles, que eles sofrem, né, com os fogos. Com os fogos. Mas não há nada a fazer, porque os fogos serão soltados, ou explodidos, ou uma coisa pipocados, por aí, né? Com certeza, os fogos é uma coisa que não tem jeito. Só ontem mesmo alguém estava me consultando, falei, só se você colocar seu animal numa câmera acústica, vamos dizer assim, aí sim, aí é a única solução, é uma câmera acústica. Você acha que deve dar um comprimidinho, não deve relevar, né? Para relaxar o animal. Ensurdeceu o animal. Dá uma relaxada. Não, só uma câmera acústica. Ensurdeceu o animal, pode ser também. Não, ensurdeceu, coitado. Os gatos também levam susto, só porque os cachorros já latem logo, já ficam em pânico, o gato é mais dissimulado, né? Ele é quieto, ele não manifesta muito, né? Então, não tem tanto a gente não sente isso. O cão que realmente é o... Sente mais. E o cão, quer dizer... Que o cão ele tem eu chamo de inteligência olfativa e auditiva. Ele identifica a gente pelo timbre da nossa voz, pelo barulho das passadas, pelo ronco do motor do seu carro, vamos dizer assim, quando chega. Então, qualquer barulho, o que nos incomoda para ele já pode ser insuportável, como é o caso dos fogos, né? Então, realmente é câmera acústica. E não tendo a câmera acústica?
Paciência, né? Paciência. Bota no colo, sei lá, fica perto, que se tiver alguém, ele se sente protegido. E você acha que no verão tem alguma recomendação especial para eles? Sim, os cães, principalmente cães idosos e cães de pelos longos, são animais que eles sofrem mais com o calor, né? Então, os idosos, facilmente, vamos dizer assim, às vezes o animal ele tem uma cardiopatia, mas está lá, está quieto. Chegou o verão, porque o cão, por exemplo, passou 1 ano, para ele já são 7 anos. Né? Então, ele, no verão passado, ele passou muito bem. Um cão de 10 anos tem 70 anos. Né? Com 11 já aumenta, mas quase 7 anos, vai diminuindo essa constante, né? Mas então, eles precisam realmente de pelo longos, raspar, tosar. Tem animais que a gente vê que animais dos polos, aqui nos trópicos, husky siberiano, chou-chou, não sei se o chou-chou é dos polos, mas é um animal que tem uma pelagem muito densa. Então, tem que dar uma qualidade de vida para esses bichos, raspar, né? Tirar o pelo deles, deixar eles como se fosse um animal de pelo curto, né? E não passear com eles na hora de sol, né? Na hora de sol, ter esse cuidado. Só de manhãzinha, muito cedo. Só de manhã cedo, no final da tarde. E ventilador de teto, essas coisas ajudam, também, né? Ajuda, é bom. E eles gostam? Gostam. Amam, ar-condicionado. A minha cadela, Laila, minha fofa, ela deita na porta do quarto quando eu não deixo ela dentro do quarto, porque eu tenho deixado ela no ar. Ela deita na porta para pegar a fresquinha aqui do ar-condicionado. Porque ela é peluda, ela é um border collie. Já vi que ela vai ficar atrás do vaso sanitário também, onde passa o cano, no chão frio. Eles gostam. Ar-condicionado realmente. Né? Ar-condicionado os animais, assim, uma dica que um animal, por exemplo, idoso, de começar a ficar muito cansado, com dispneia, realmente colocar no ar-condicionado, no último grau, realmente já é um início de um atendimento, eu diria assim, né? Já melhoraria bem a qualidade de vida do animal, não só, mas como estaria já servindo como um atendimento, praticamente um pré-atendimento médico, né? E água também, água fresquinha. Água fresca, trocar sempre, que às vezes você coloca vasilha muito grande, de água, o animal bebe, fica aquela água ali babada, desculpa o termo, mas... e quente, né? Porque esquenta, calor, né? Aquela água cheia de coisa, então eles evitam beber, então deixa trocar bastante. E dizem que os velhinhos bebem menos água, né? Sim. Os cãezinhos velhinhos também? Eles tendem a seguir essa mesma... Então é mais ou menos como o seu avô, né? Você trata o seu avô e trata o seu cachorro. Ou seja, com carinho, se preocupando com a hidratação. Com a hidratação, muito importante. E se der para protegê-lo do... Será que alguém deve colocar aquela coisa de natação? Não, tem um de ruído mesmo, mas eu acho que não deve encaixar na... Mas ele deve sair, eles tiram, né? Eles ficam nada disso funciona. A minha, pelo menos, iria no exato segundo... Tira aqui, né? Bota a pata aqui e tira, é fácil. Então vão ter que aturar os barulhinhos. Sim. Mas tratando com carinho, segura o ano. Não, fica no colo. Abraça, né? Abraça ele. Na hora dos fogos. Abraça e leva, tá certo. Intervalo de novo, a gente volta já, tá? Sem censura no programa da TV Brasil. Então, nesse bloco a gente vai da bolsa ao bebê. É variado esse programa, penso que. O que a gente vai usar no verão, Bianca? Bom, já estamos usando, né? Esse país tropical, o verão. Já está no tempo do inferno, né? Bom, posso pegar? Eu trouxe algumas coisas para a gente olhar, né? Eu li no teu release que as cores pastéis eram o começo do verão. Foi no começo que o nosso verão começa na loja em agosto, né? Então, as chamadas candy colors que a gente estava comentando... Né? Lá começou o verão em agosto. Pois é. E, enfim, a consumidora cansa, né, Leda? A gente começa com uma tendência e agora já está em outro momento diferente, mas dentro do que você leu aí, que são as cores fortes. Então, a gente teve aqui, olha, o neon, né, que veio enfeitando os produtos. Olha o tamanho do salto, a pessoa cansa mesmo, né?
Olha não aí. cansa tanto, tem essa meia pata aqui na frente, tá vendo? Tá, pra garantir. Né? Ela compensa o salto de trás e aí não fica, não fica tão alto não, mas ele fotografa bem, né? Fotografa... E deixa a mulher linda, né? Linda, é verdade. Deixa a mulher linda. Essa coisa escondidinha aqui funcionou mesmo, né? Olha aqui. Esconde tudo isso de plataforma, ó. Exatamente. E aí compensa a altura do salto e cansa bem menos. Essa aqui já não tem. Essa aqui não tem, mas o salto também é menor. Ó. Também é um pouco menor. Comparativamente, olha aqui. Um pouquinho, né? Quase um centímetro a menos. Mas fotografa tão menor, né? E na verdade até não é, né? Pois é. Assim, o melhor seria... Olha, quando eu comparo o salto, eles mostram com outra câmera. Agora eu vou virar pra cá, vocês fiquem aí, tá, Alexandre? Que é essa aqui que a gente queria falar, ó. Que o salto nem é tão menor, é só isso menor. Abre um pouquinho pra gente ver. E a onda dos saltos está muito forte, né, Lida? A mulherada gostou de subir no salto. Gostou, não vai descer do salto tão cedo. Por enquanto, não. E esse é o salto mais confortável? Tem a mesma história dessa meia pata aqui na frente e a plataforma, né, que também é uma tendência muito forte que dá um conforto para a mulher. Isso é a cara do verão há anos, né? Não sai, já todo ano volta. É a corda, né? Essa você reinventa em cima disso há muitos anos. Pois é. E aí você vai mudando o formato da plataforma. Às vezes ela é um pouco mais larga, menos larga. Às vezes abre a alturinha da minha pata e continua forte. E vai investindo também na sola, né? Aqui, tá vendo? Essa aqui tem a corda só na beirinha. E aqui a gente já entra com metalizado, que é uma tendência forte agora no final do ano. Porque mistura também com a ideia das festas de finais de ano e a mulher gosta do dourado, gosta do prateado. E mistura também até com as superstições, né? Que você vai usar dourado para ganhar dinheiro, prateado porque ia manjar. É verdade. Assim, tudo isso tem todos os segredos das festas, né? Falando em festa, né? A gente trouxe também algumas bolsas. Olha que bonita. Essa bolsa também vem com o brilho e com a cobra, né? A gente estava falando, você comentou sobre a pele de cobra. Tem a oncinha, a cobra, que estão misturadas com outros materiais e que é uma forte tendência. Né? Quase um espelho isso aqui, né? A cobra está aqui para você ver, olha. O neon que a gente começou falando, misturando com a cobra. Isso aí é um exemplo da mistura. É um porta-iPad, né? Que a gente fez. Que também tá... Tá uma febre, moda, né? Tá febre, agora ninguém vive sem o iPad, todo mundo anda com o iPad, a capa, Olha o consumo, olha o consumo. Olha o consumo, mas não adianta. A capa, é o iPad. Não, tem milhares de... Falando do neon também, né? Uma tendência forte... Que agora não tá mais só na praia. A transparência, né, nas bolsas. Virou uma tendência forte também na rua, que são as bolsas transparentes. E aí a mistura dos materiais, o neon com a transparência, com o detalhe em couro. Ela não quer ficar em pé, porque ela foi feita para você encher de coisa. Pois ela é bem grande. Quanto mais leve ela for, melhor também, porque a gente bota tanta coisa dentro. Uma novidade também dos metalizados é esse tom rosé, Leda, que entrou muito no meio das joias, né? É um rosa metalizado. E nessa coleção veio muito forte, nos acessórios também. Tem que você porque você tem o dourado, o prateado. Você trabalha com 3, 4? Não, na verdade, a gente tem 2 momentos de coleções, que é o inverno e o verão. Dentro do verão, a gente tem novidades chegando a cada 15 dias na loja. Então, são várias mini tendências e coleções. Porque, como eu falei, né, a consumidora cansa de olhar as mesmas coisas. Ela está constantemente querendo novidades. Então, a gente busca os materiais novos, as cores novas. E essa é uma tendência, esse rosa... tom de rosé é uma novidade. É um rosé mesmo, né? É um rosado, né? Um metalizado rosado. Que é uma novidade nessa coleção agora. O prateado sempre teve, você vai mudando os materiais. E final de ano, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem muita rasteirinha, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para você ver. E muita caveirinha. As caveirinhas foram fortíssimas nessa coleção. A gente perdeu o medo de usar caveira.
A mulher agora tem bolsa, tem bijuteria, tem joia. Tudo tem caveira. Tudo tem caveirinha. Ainda mais porque normalmente ela vem com brilho e o brilho é muito forte, então... E brilho, olha só a caveira. Então, exatamente. Você vai pra praia passar o Réveillon... Pedra que não acaba mais também, né? Muita pedraria, muitos cristais, muito enfeite nos acessórios. Os acessórios estão cada vez mais valorizados na roupa, né? Na composição do dia a dia. Uma tendência também foi forte, são os spikes, né? Essa coisa do heavy metal, do rock and roll. E a gente tem essa sandalinha que é super divertida, porque tem várias cores, enfim, acompanhando essa linha do neon. E ela é de borracha, você vai pra praia, você sai da praia já com uma roupinha, você vai almoçar. E elas são muito práticas. Então a gente tá, enfim, com muito sucesso nessa linha por conta do enfeite dos spikes. Tem que ter muita criatividade. Muita criatividade. Né? E elas são assim, sem parar, né? Sem parar. Porque 15 em 15 dias você vem com uma coisa nova, você lança isso aqui. Exatamente. Isso aqui seria uma coisa nova, e depois você entra com as pedras. Você já está mais perto das festas. É assim que raciocina? Exatamente. Caramba. E aí, para cada historinha, você tem um grupo de produtos que vão compondo. É, que você vai inventando. O que mais? Bom, eu trouxe... Aqui é para falar também do Réveillon, né? Da praia, do verão. Customizou. É. Esse aqui a gente não chegou a mostrar, mas é a mistura da onça com os cristais, que ficou lindo também. É. Essa onça do verão. Uma onça piruésima. Piruésima, é. E aqui a gente tem também o preto com os spikes e com a pedraria, que o preto, mesmo no verão, está muito forte esse ano. E até trouxe uma bolsa que é inspirada no black and white, né? O preto e branco foi inspiração para fazer essa mistura do off-white, que é um bege clarinho, com o preto. E essa bolsa está super interessante, porque ela é 2 em 1. Ela tem uma parte de dentro que vira uma carteira. Ah, e aí a gente você pensa... pode usar como carteira, assim. É, deixa eu te mostrar. Como é que é? Dobra aqui. Só o Galaxy. Pode ser a capa, já está querendo botar o seu iPad. Exatamente. Aí tem essa correntinha e você usa como uma carteirinha para passear, para sair. Aí a gente vem a história de reinventar os modelos também, né? Porque não pode ser sempre a mesma coisa. É bom também para viajar, né? Porque você tem uma coisa para sair de noite. E tem a bolsa grande, espaçosa. E tem a bolsa grande para o dia a dia. Exatamente. Carregar a máquina fotográfica. É, porque senão a gente também sai carregando uma mala imensa, né? Exatamente. Porque mulher não vai querer levar uma bolsa só. Homem não entende muito isso de bolsa, né? Os homens não funcionaram, né? Com bolsa. Eu acho que não. Não deu certo. Ficou acho que cafona o homem é refém da pasta, na né? pochete ficou cafona. A bolsa carteiro. É a pasta e a mochila só. Só pega alguns, Não tem muita variação. Antiga capanga, eu queria falar agora. Capanga, lembra da capanga? Lembro do meu pai que usava capanga. Capanga não dá, né? Uma tristeza. Capanga não tem... A minha Total a grande família. Rápido, porque a Cristina já está no Por meu último, pé aqui. Além dessa estampada, Isso, que é uma bolsa, uma estampa nossa, de tecido. Bota alegria nisso, né? Pois é, mas tem muita gente que gosta, porque usa o look, verãozão, usa o look clean e aí enfeita nos acessórios. Que também é um bom golpe de economia. Porque o look pode ter vindo de outros verões. Essa também é uma tendência dessa coisa. Opa, tá solta aqui, tá, mas vou deixar pra dentro. Essa bolsinha tem alça e pode usar como carteira. As franjas vieram fortes também. E aí eu trouxe essa bolsinha só para ilustrar a tendência, porque tá chegando agora na rua, nas lojas. E essa aqui tem uma coisinha que vai ficar aqui, vai prender aqui. Prende aí. Tá aqui do lado, ó, já tá até preso um lado, tá vendo? E aí você usa transpassado. Isso mais à noite. Para ficar pendurada, exatamente, à noite. Para quando a gente não quer ficar com ela na mão, poder ter liberdade, né? De fazer as coisas e a bolsa fica penduradinha. Também é mais fácil para você tentar se defender do ladrão, né? Ela estando colada no seu corpo, fica mais fácil. Mas é uma graça, né? É uma graça. É uma graça. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá, Bianca? Claro. Vou falar aqui com a Patrícia. Hoje temos duas Patrícias. Patrícia Cruz Smith mesmo. Isso.
Aventuras gastronômicas de uma mãe de primeira viagem, muito bom. Quanto tempo tem seu bebê ou sua bebeia? Fez 2 anos agora, menino, o Adam. Adam. E você é nutricionista? Eu sou nutricionista. E aí, quando você virou mãe, você viu que o bicho pega, né? Na verdade, eu fico... Ainda não vi. Ainda não vi, Mas não vai vi. ver. Meu filho ainda é o menino do brócolis, por incrível que pareça. Olha, quem não lembra que da propaganda, meu filho ainda é o menino do brócolis. Mas eu sei que o dia do se engalfinhar com alguma coisa que eu considero proibida vai rolar, vai acontecer. Rolar. Não, mas também tem isso, se você está criando já com a consciência da coisa, né? É porque tem muita mãe que odeia brócolis e fala, meu filho detesta, né? Na verdade, quando eu escrevi o livro foi sobre isso. Todo mundo fala, é um livro para crianças até 1 ano de idade. Na verdade, não é um livro para criança até 1 ano de idade. Não adianta você criar uma criança, né, para consumir, ser um consumidor, um pequeno gourmandise, se a gente for tratar desse jeito, né, um apreciador de bons sabores, se você não souber introduzir esse alimento, e se você não curtir comer. Então, às vezes, o problema da criança não é a criança, é a família. Né? Então, você tem aquela mãe que não gosta de comer inhame, então não sabe nem preparar o inhame. Lógico que o que ela for fazer para a criança não vai ser o mais saboroso inhame possível. Então, acho que existe esse primeiro momento, que é você saber falar, opa, meu filho vai começar a comer comida. Porque até então era o leite de peito ou o leite de fórmula. Né, dependendo de como foi o desmame, se ainda está desmamando. É um sabor único, um sabor neutro. Né? Então, a papila gustativa está ali pedindo, pelo amor de Deus, me saboreie com os amargos, os azedos, os doces e os salgados. O intestino da criança não sabe de nada. Então, você vai começar com toda a cautela. E todo mundo começa com a tríade, né, do cenoura, chuchu e batata. Que, sim, você tem que passar por esses alimentos, mas tem um sabor mais neutro, tirando a cenoura, que tem um sabor um pouco mais adocicado. E todo mundo também tem a mania de fazer o batidão. Mistura tudo e dá para a criança. Então, a criança não sabe o que está comendo. Você tem lá o verdinho do chuchu, você tem um amarelinho quase esbranquiçado da batata, inglesa no caso, e o laranja da cenoura. Misturou tudo, ficou uma cor de um alimento que não existe no planeta. Que, aliás, nem é bonito. Nem é bonito e, né, se você primeiro come com os olhos, por que o seu bebê também não vai comer primeiro com os olhos? Então, existe todo esse processo de você apresentar a comida para a criança, apresentar os sabores, saber também recuar um pouco e falar, poxa, agora não, 3 dias eu estou dando chuchu e ele não está querendo. Dá uma recuada e oferece outro. Então, você conseguir variar esse paladar e sem ter medo de oferecer alguma coisa. Primeira coisa que eu sempre falo é pega lá uma listona do seu hortifruti, entra num site, pega, né, as frutas da época, os vegetais da época, você vai ver quanta variedade tem para oferecer. Então, por que você não pode oferecer o quiabo? Por que você não pode oferecer o jiló, maxixe, repolho? Você vai, com o crescer da criança, você precisa crescer também a sua lista de hortifruti. Então, você fica lá na banana, na maçã e na pera, aí depois todo mundo vai para o mamão. Parece que é uma receita de bolo para cada criança que nasce. E, na verdade, não é uma receita de bolo. Não tem receita, porque cada criança vai ter um paladar, como eu tenho um paladar, você tem outro, ela tem outro, e assim vai. E aí você vai dando essas dicas, porque você fala de orgânicos, de não orgânicos. Falo, na verdade, não tem como a gente ignorar a existência dos orgânicos no mundo, né, que cada vez mais está zelando por sustentabilidade. Então, lógico que o bolso da gente não cabe colocar para a família inteira, dependendo da sua família, orgânico. Dependendo do seu bolso. Mas uma outra alternativa que você tem é saber quais são os produtos da época. Com certeza você consumir produtos que são disponíveis naquela época, ou seja, não tem ninguém fazendo um esforço a mais, botando agrotóxico, para ele crescer fora do tempo dele. Então, se você comer o caqui na época de caqui, esse caqui vai ter o mínimo de agrotóxico possível, até nenhum. Né? Dá preferência para produtores de perto. Então, nessas feiras que a gente tem, Feira Livre, né? Aqui no Rio a gente tem Cobal, né? Que reúne vários feirantes no mesmo lugar. Então, toda cidade tem um mercado. Tem um mercado. Nas grandes capitais, então, Feira Livre mercados tem. maravilhosos. Então, se ele está bonitinho na Feira Livre, ele vai estar mais fácil, vai ter um produtor mais próximo, né? Ninguém vai querer comprar lá longe para poder trazer, ter todo um carregamento para cá e a durabilidade vai ser zero. Eu acho que apresentar, você falou a palavra-chave, assim, né?
Eu acho que você não tem que ter medo. Não ter medo de tirar a cenoura daquela papinha, de fazer uma papinha só de cenoura, eventualmente. E deixar o alimento acessível. Eu acho que eu quando falo, aí são 90 receitas, na verdade, do desmame, né, quando você introduz a papinha, até a comida da família. E sair um pouco dessa coisa de ter que comer um bifinho, um grelhado, um cozido. Então você vai encontrar cuscuz para criança, cuscuz marroquino. Né, aprender a usar outras fontes de carboidrato sem ser macarrão e sem ser arroz. Você tem a lentilha, você tem um chile com grão de bico, né? Peguei lá, importei a receita da madrinha do meu filho, que ela faz um chile de peru com grão de bico. Lógico que você não coloca pimenta, você adapta. Tem estrogonofe. Então tem várias receitas de lanche, jantar, que servem para a família inteira. Você conseguir fazer uma muqueca de peixe para a criança, você oferecer vários tipos de alimento e não precisar ser um potinho ou algo misturado que não tem uma cor definida, um sabor definido, e você apresentar no prato, conforme for passando o tempo da criança, separado, porque ele vai saber reconhecer cada um dos sabores. Tem Isso é o mais importante. O bacana é porque a gente fica muito assim, impactado, né, quando você tem o primeiro filho. Fica. Né? E fica meio sem saber o que vai fazer, assim, com a comida. Eu passei por isso. Todo mundo achava que, nossa, eu fiquei longe da nutrição clinicamente por 7 anos. Né? E voltei no meu filho. E o livro existiu porque eu tive amigas de barriga que achavam que eu fazia tudo muito fácil. Eu ia trabalhar, então eu tinha lá o dia da panela que eu fazia caldo em casa, porque eu já não tenho caldos, né, industrializados, não é uma coisa que existe na minha vida desde que eu me tornei nutricionista. Então o meu caldo é lá que você faz com osso, com caldo, com todas as receitas. E o basicão... Caldo de legumes, de frango, caldo real, caldo de carne, isso, caldo de tudo. Que você usa osso ou não. Então eu dou até uma receita e sempre... agora eu estou dando aula do livro, chamada para dar aula para o livro, então eu dou aula para babá e dou aula para mãe. Porque a gente também junta a casa toda, né? É o que eu estava falando, não adianta você oferecer a melhor comida do mundo para o bebê e você e o pai ou a família toda não desfrutar dessa melhor comida. Né? Ele vai entender sim, né, quando crescer, que você tem a sua preferência e ele tem a dele. Mas todos estão ali numa comunhão de sabores que eu tenho minha preferência, você tem a sua, mas nada é proibido na casa. Tá? Uma coisa que é importante quando eu dou aula e a gente vê é ensinar o prático. Então, ok, lindo, maravilhoso você seguir essa receita, mas hoje eu estou com pressa, que é a realidade da maioria das famílias. Então, você fazer um caldo básico e botando os legumes lá dentro. Você vai botando um de cada vez, bota a batata. Aquela batata saiu cozida, já virou várias papinhas que você vai congelar, depois que esfriar, você congela, rotula, tudo bonitinho. Tudo aqui. Tudo. A mão na Tira, mão. eu digo sempre que o último legume que entra vai ser o mais rico que vai sair. Porque já passou a batata baroa, o chuchu, a abóbora, então tá pronto. E em 4 horas, no máximo, você fez tudo. Para 15 dias. Muito bom. Prática e eficiente, Patrícia. O meu filho, Francisco, eu vou ter que ir para o intervalo. Depois, ele tem 10 anos da do brócolis. Ai, que beleza, ai, que delícia. Tá vendo? Dá certo se você se empenha. Essa é a lição que a gente tira aqui. Sem Censura, no programa da TV Brasil. Quando o programa é muito bom, todo mundo rende muito, o último bloco é uma tristeza, porque tem que ser numa velocidade estonteante. De Santana do Deserto, em Minas Gerais, Consuelo Lopes diz que o Centro Grave fez a vida dela mudar. Há mais de 3 anos que ela assiste o programa, vê você falando, e as contas dela, sabe, estão no azul. Yes. Tranquilo, e ela é professora, classe de trabalhador, que não ganha lá essas coisas. Parabéns a ela. Adorei Consuelo. Isso é ótimo. Ela guarda os coraminguás dela e tudo, olha isso, vai gostar. Consuelo, esse foi meu presente de Natal, isso aí é bacana. Presta atenção, valeu mesmo. O Dr. Fábio Cuiabano, tem um rapaz chamado Nicolas, de 25 anos, de Niterói, que quer saber se ele pode usar 2 protetores ao mesmo tempo e conseguir 90% de proteção. Ele quer usar 60 de 30, um sobre o outro. Então, não vai adiantar? Vai adiantar quando você colocar um protetor e colocar um protetor físico em cima, com cor. Aí você aumenta muito a proteção. Se você colocar 2 protetores químicos, não aumenta assim, somando. 60 mais 30, 90, não é assim não.
Porque Mas se ele passar um de 60? E colocar um com cor, que nós chamamos protetor mas não vai físico. ficar com cara de maquiado? Não, tem os protetores com cores, tem diversos tipos e que não parece nada que Nada? Aí você protege muito mais. Muito bom. E é verdade que... Essa é muito boa, Elmia, fala sério. O azeite extra virgem é bom para evitar rugas? Então, o azeite hidrata, né? Mas para passar no rosto? Para hidratar, para passar no rosto. Óleo de soja e azeite. Era o que me faltava, ficar todo não, isso quando nós trabalhamos em serviço público, que as pessoas não têm tanto acesso a produtos mais dispendiosos, você passa o óleo de soja e passa o azeite. E funciona? Funciona porque é óleo, que bom, hidrata. obrigado, Almir. Vivendo e aprendendo, hein, doutor Fábio Caban? Tá certo. O Código de Defesa do Consumidor, defesa e proteção e defesa. Tá aí, né? Tá aí, tá. Em cima de todo balcão de loja, tem que estar na sua cabeça e você tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Tem que ajudar também o código a funcionar, né? Exatamente. E reivindicar seus direitos. Cão de 5 anos que adora fugir do portão para correr atrás dos carros. Não há muito o que fazer, né? Me pergunta aqui pelo peito. Prende ele. O que eu falo para a Selminha? Como? O que eu falo para a Selminha? Como é a pergunta? O que fazer com o nosso cão de 5 anos que adora fugir do portão para correr atrás dos carros? É difícil, né? Tem que fechar a porta, colocar dentro de casa antes de sair, assim que eu faço lá em casa, que o meu faz isso, né? Fecha ele dentro de casa, dentro do quarto e aí sim abre a porta, porque ele foge mesmo, né? Ele vaza, né? Tá certo, então vamos usar dourados, brilhos, os bons e velhos bichos. Os bichos. E vamos... fica aqui de sugestão também de presente de Natal, aventuras gastronômicas de uma mãe de primeira viagem da Patrícia Cruz Smith. Valeu? Muito obrigado a vocês por terem vindo, muito obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu!